Boa noite aos telespectadores, aos internautas, iniciando mais um episódio de A Maçonaria e a Humanidade. Lembrando sempre que a ideia, o projeto em si desses episódios é desmistificar aquilo que muitos pensam sobre a maçonaria. Até porque lá nos primórdios, ela foi secreta, precisava ser, por ser mal interpretada era perseguida, mas hoje a maçonaria ela é mais discreta do que secreta. E sempre aquilo que, eu sempre digo, aquilo que é mistério, que parece mistério, assim tal, a imaginação toma conta e as pessoas ficam imaginando, comentando coisas que... Então, por esse motivo, existem esses episódios que nós gravamos, e toda semana ele vai lá, sob o patrocínio das pizzas de Nápoles. E não canso de dizer para vocês, quando encomendar uma pizza de Nápoles, olha, experimenta, todas são boas, mas experimenta a borda recheada. Eu me apaixonei por ela, pela borda recheada. Então, sob o patrocínio de Nápoles, estamos aqui novamente com o irmão Roberto. E vamos conversar um pouco, hoje nós vamos conversar um pouco sobre loja branca. Loja branca, o que é loja branca? Não, agora ele vai nos mostrar o que é uma loja branca. É aquela reunião de maçons onde pode participar a família, os amigos, ela é aberta ao público. São datas especiais para isso. Então vou deixar para o Roberto cumprimentar vocês, Roberto, e já inicia falando sobre a loja, a Coluna da Harmonia, por exemplo, que é uma loja branca, e é muito importante. Uma boa noite a todos, internautas, telespectadores. Mais uma vez aqui, numa noite fria desse inverno que não chega ao fim, Não chega ao fim. E obrigado pelo convite, mais uma vez aqui para a gente ter esse bate-papo e abordar temas que sejam de polêmica, de algum viés de confusão, esclarecimento, E um tema muito bacana, Quem já não teve a oportunidade de participar de uma sessão branca, uma sessão magna branca, que é uma sessão formal que é aberta ao público, aos familiares, às pessoas convidadas aí, que visitam o templo maçônico, em datas festivas especiais, seja as datas de aniversário de fundação da loja, ou as festividades comemorativas que geralmente são feitas também nos Dias das Mães, uma festa muito bonita também, e dos festejos farroupilhas. E quem teve sempre a oportunidade de adentrar a um templo maçônico, com as suas peculiaridades, dos irmãos todos com as suas vestimentas, paramentos, a ritualística adaptada a uma sessão branca, acho que chama atenção sempre uma coisa que, pelo menos nas oportunidades que eu tive antes de me tornar um maçom e ter participado de alguns eventos, é a música, Quem de nós consegue sobreviver sem a música, independente do gosto, Sim. Mas assim, dentro da maçonaria de um templo maçônico existe um espaço muito especial chamado Coluna da Harmonia, Por que coluna? Porque toda a loja ela se baseia muito na sua origem etimológica da construção do Templo de Salomão, que era provido de colunas. Então, uma das colunas que orna este templo é a Coluna da Harmonia, que é conduzida por um mestre, também chamado mestre de harmonia, e que se encarrega de fazer a ambientação musical e de controle das luzes do ambiente da loja, Então, seja no momento festivo, de uma data oficial cívica, como é a Semana Farroupilha, então a partir dali é conduzida a apresentação dos hinos oficiais, o hino nacional brasileiro, o hino do Rio Grande do Sul, algumas passagens, poesias, coisas que possam ornamentar. É muito gostoso, até porque a Coluna da Harmonia, dentro de uma loja maçônica, ela tem um peso fundamental no que a gente chama, tem um nome específico, que se chama egrégora, que é a climatização, o ambiente, a energia que se produz dentro de um momento de meditação. E dependendo do bom gosto, da sensibilidade desse mestre, ele consegue levantar um pouco, digamos assim, essa energia positiva, essa egrégora, essa fonte de satisfação daquele momento, ou mesmo derrubar, se não tiver a sensibilidade de perceber, às vezes, um irmão que esteja um pouquinho mais abatido, menos proativo, E a Coluna da Harmonia tem essa capacidade, é impressionante. Impressionante mesmo. E a acústica, para quem teve a oportunidade de participar dessas sessões magnas brancas,
é uma coisa muito, muito privilegiada dentro de um templo maçônico. Eu acho que até pela própria arquitetura do templo, né? A acústica ela produz um som muito gostoso, muito de qualidade. Harmônico mesmo. Harmônico, né? Até eu vou abrindo parênteses, né? Nós tivemos, por exemplo, na Semana Farroupilha do ano passado, né? A apresentação até tocando um acordeão, uma música gauchesca, claro, iniciou com o hino nacional, o hino rio-grandense, né? E, claro, todos os familiares dos maçons e amigos deles puderam participar, porque a loja é aberta realmente, né? Ao público que quiser participar. E é como disse o Roberto aqui, como a energia no momento desse é boa, pessoal. Eu digo isso não só como maçom, mas eu digo como físico que sou. Justamente minha tese foi em cima das energias, né? Onda eletromagnética, onda magnética, enfim, campo magnético, as energias, né? O efeito delas sobre a natureza, sobre o meio ambiente e os seres vivos. E quem não sentiu energia ruim e energia boa, sente-se, não se vê, mas sente-se, né? Você entrar num ambiente em que alguém discutiu antes, né? Como eu disse, vai visitar uns amigos, o casal brigou um pouquinho antes, estão tentando mostrar que estão bem, né? Porque chegou a visita, nós chegamos lá, por exemplo. Vocês vão sentir, mesmo eles tentando, vocês vão sentir o ambiente pesado. Isso é energia. E eu disse, né, isso é ciência. A onda eletromagnética, a frequência, né, vibracional acima de 250 Hz, 300 Hz para cima, ela começa a aumentar a imunidade do corpo, levar a gente, inclusive, à alegria e ao êxtase. Aproveitar um pequeno parêntese, né? E em tempos de Expo Inter, quando estamos, né? Acho que uma certa vez eu vi uma reportagem a respeito de um produtor de leite, né? Que durante a ordenha, né, de uma quantidade enorme de vacas, elas faziam o seu ritual da ordenha, né, de uma maneira eletrônica, né, através das ordenhadeiras eletrônicas. Ele colocava música clássica. Perfeito. Né, e observou que ao longo do período em que isso estava acontecendo, houve uma produção da lactação, da melhora dos índices de coleta do leite. Então, para ver como a música, de certa forma, ela interfere muito na nossa condição, no psiquismo e na questão do orgânico também. Com certeza. Pela condição de relaxamento, de bem-estar, né? Então é uma prova bem física, né? Que eu trago um exemplo um tanto quanto grosseiro, mas assim, bem viável, porque foi bem mensurável, né? Enquanto ele tinha as vacas produzindo uma condição diária de leite lá, de tantos litros, no momento que ele começou digamos assim, ostentar com a música, a ordenha, houve uma produção em torno de 20% a 30%. E isso é uma coisa que ficou evidente, de como o bem-estar ali é fundamental. Ondas de energia, né? Claro, e a nota musical, as notas, nós sabemos, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, a nota musical, inclusive, principalmente no piano, né? Tem instrumentos que saem mais, e ela não deixa de ser uma vibração de frequência, né? Audível. Né? Com certeza. Entende? Então é ciência isso, né? Agora essas notas musicais em harmonia numa música, né? Ela sendo tocada numa música, com certeza ela pode te levar para tristeza, para alegria, levantar o astral da pessoa bastante, levar a pessoa para uma sensação de paz, que é a melhor sensação que existe, né? Não é a euforia, né? Da alegria, nem o contrário, da tristeza, mas é lá o centro, vamos dizer assim, né? Que é aquela sensação de paz. Né? E isso é muito importante dentro de um templo maçônico, se preserva muito isso, tenta se deixar na rua os problemas que se teve, né? na nossa vida e levar lá para dentro só lembrança de coisa boa para que a gente possa ter uma vibração boa e formar o que se chama de egrégora, que é também ciência. O que é egrégora? É energia, a soma da energia de várias pessoas no mesmo pensamento, na mesma frequência, e ela se torna cada vez mais forte e forma uma egrégora e ela acaba impregnando, sendo absorvida pelas paredes, por alguns objetos mais que outros, né? Outros refletem, enfim. Por isso eu falei em uma ocasião que vocês façam o teste. Né? Principalmente que a religião respeitamos todas e todas são boas, mas aproveita, por exemplo, entra num templo, seja ele evangélico, seja uma igreja católica, uma missa, entra durante o que está acontecendo o evento.
E depois entra umas 2 horas, 3 depois que terminou todo o evento, terminou a missa, terminou, né, a pregação e tal. Senta-se lá no banquinho e fica assim, tentando meditar um pouquinho. Você vai ver a paz que você vai sentir, porque ali a energia está mais alta do que o momento da igreja, o momento da missa, por exemplo. Por quê? Não que a missa não é boa, mas nós vamos lá para quê? Né? A gente vai lá para se consolar, para se pegar energia, para, né, orar para Deus, a gente vai lá para, enfim, né, melhorar a nossa vida, nosso estado de espírito. Por isso se vai numa igreja, vai numa missa, né? E quando a gente sai de lá, sai melhor do que entrou. E aí a gente justamente deixa impregnado nas paredes uma energia bem melhor. Experimente isso que vocês vão ver. A paz que se sente dentro de uma igreja vazia. E acho que mais que isso, acho que cada vez mais, isso é trabalhado de uma maneira muito forte dentro dos templos, né? A valorização dos sentidos. Agradeça ao grande Criador, a Deus, o privilégio da visão, de ver as cores do mundo, de ver a beleza do céu, da natureza, de ouvir os seus sons, de sentir a música, né, de observar o maçom por si só, dentro do seu silêncio, do seu segredo, né, da sua, né, do seu misticismo, que também acompanha o seu lado esotérico. Ele aprende a ser um observador e ele enaltece muito os sentidos, né? Então acho que isso é uma coisa que a música faz parte muito da natureza, né? E da vida do maçom, assim como a visão, assim como os outros sentidos estão muito trabalhados nesse contexto. Perfeito. Veja assim, ó, o universo, né, a natureza, ela é perfeita. Foi criada pelo nosso Criador maior, né? Pode ser Deus, pode ser Jeová, Oxalá, não importa. Importa que é quem criou tudo isso, né? O universo é uma coisa viva. Né? E quanto mais sintonia nós tivermos com o universo, melhor nossa vida, nossa qualidade de vida, tudo na volta da gente melhor, porque a energia vai ser boa. E hoje é difícil a pessoa caminhar na rua e ver uma flor e observar e notar essa flor. A beleza de uma simples florzinha lá. Né? Mas olha aquela florzinha que a natureza criou, que foi criada, né, para o universo. A gente não nota, as pessoas estão correndo e estão com essa correria para cá, essas preocupações, fazem com que a gente passe pela vida e não viva a vida. E a gente precisa viver essa vida, porque ela já é curta, a gente sabe que ela tem um limite, né? Não se sabe o limite, mas sabe que tem. Ninguém fica para semente. Então por que não curtir a natureza? Veja como você se sente melhor se você estiver numa praça, num parque onde tem muita vegetação, na sua casa se tiver folhagens, como o ambiente fica melhor. Né? Um ambiente natural. Isso tudo é energia. E a maçonaria procura justamente, através da própria filosofia, próprios estudos, justamente buscar essa verdade, que se diz, esse conhecimento da vida em si, que é o universo, que é a natureza. Ela nos ensina muito. E aí agora eu vou defender um pouquinho, né? Claro. Até por isso que as cunhadas brigam com a gente, que o telefone fica desligado, que a gente não toca. Justamente. É porque é um dos poucos momentos que a gente valoriza o silêncio e a abstração das outras coisas para viver um momento muito ímpar. Muito. De contemplação interior, de contemplação dos sons e até mesmo do seu silêncio interior, que muitas vezes a gente tem que tirar muita coisa de dentro, né? E que muitas vezes a gente fica escravo do dia a dia, das coisas, e não tem tempo realmente de observar uma flor, uma planta, um pássaro posado no galinho aí, o movimento da própria natureza em si, né? E por trás de uma orquídea, de um grande arranjo, houve ali a beleza de uma flor, mas por trás houve um trabalho também para ela chegar onde chegou, né? Justamente. De cultivo, de preparo, de molhar. A nossa vida é assim também, né? A beleza da construção da nossa vida, ela é regada no dia a dia. Ela não é um facho que surge do nada mágico e se transforma na beleza de uma flor. Às vezes a gente tem que trabalhar para esse pequeno arranjo ter um pouco de sustentação da beleza, perfeito. né? Quando o Roberto aqui falou, né, que as cunhadas às vezes brigam porque elas querem ligar, querem mandar um recado, a gente não lê porque está dentro de uma loja, de uma reunião maçônica, é porque o telefone tem que estar totalmente não é no silencioso, então o certo é desligado. Por quê? Porque ele mesmo ligado no silencioso, ele emite radiação eletromagnética, né? Ele está se atualizando com a internet, ele está, enfim. E é bom estar desligado, para que a gente sinta o ambiente, nós, o ser humano em si, sinta o ambiente, energia humana, aquela energia, né? Então, por isso ele fica desligado. A gente fala cunhada porque todo maçom é irmão, né?
Então, é claro que a esposa de um maçom, a esposa do Roberto é minha cunhada. Né? Os meus filhos são sobrinhos dele, porque a gente leva isso a sério. O maçom é unido, é como irmãos realmente fosse. E se vocês analisarem, então, do outro lado, todo o orbe terrestre, né? No fundo, todo mundo é irmão, porque o Criador é um só. Exatamente. O Pai é um só, né? Exatamente. E a maçonaria leva isso muito a sério. Né? O Pai é um só. E nós somos irmãos, os maçons somos considerados irmãos. E aí, claro, a esposa de maçom é cunhada do outro, filho é sobrinho, e assim por diante. Mas, tocando um pouco na loja aberta, vou deixar para o Roberto falar um pouco mais, né? E a harmonia, por exemplo, que ele falou, a coluna da harmonia justamente é aquele, e o mestre da harmonia é aquele que coloca a música e mexe com a iluminação. Por que com a iluminação? Né? Porque tem locais que, de acordo com a música, e como a iluminação é justamente uma frequência que se vê, a música é audível, não se vê. Mas a luz é uma frequência visível no nosso olho. Né? Se passar de ir para o infravermelho, não se enxerga mais. Né? Voltar para o ultravioleta também não se enxerga. Né? Subindo ou baixando essa frequência, mas ela tem uma faixa visível, que nós chamamos de luz, e aí vem as cores, né? Que são frequências. E isso é importante se essas frequências estiverem de acordo com a harmonia, a iluminação do tempo estiver de acordo com a música. Faça um teste. É? A música nunca é a mesma, sendo a mesma música, no escuro ou na iluminação. Perfeito. É só fazer um teste, viu? É só fazer o teste. Só fazer um teste. A música nunca é a mesma, sendo a mesma música. Sendo a mesma música. Ela estando no escuro escutando. Apague a luz e liga a música. Depois deixa toda a luz acesa, tudo mais cedo possível. A mesma música. E vou te dizer, terceiro ponto, meia luz, penumbra, escutando a música, muda. É a mesma música, mas o que a gente sente, a vibração é diferente. Importante isso, né? São coisas que a gente não se dá conta, né? E fazem parte do nosso dia a dia. Do dia a dia, né? Uma das coisas que a gente procura muito como maçom, e todo ser humano deveria procurar, sabe? É o equilíbrio emocional. É o procurar o porquê das coisas antes de julgar as coisas. É o que o maçom procura, o porquê, os motivos antes de julgar. E ter aquele controle emocional, né? É importante. Então, o maçom tem essa empatia pelas pessoas, não é só para o outro maçom, pelas pessoas. A gente procura justamente nos aperfeiçoar como ser humano e procurar realmente entender o nosso ser humano de um modo geral. Então, eu posso não conhecer a pessoa, mas passo por ela, eu sinto alguma coisa, de repente eu paro para conversar, se vejo uma pessoa chorando, por que não? Eu vou me meter na vida dela? Não, pelo menos vou tentar, né? Ver o que está acontecendo, ajudar de uma forma ou de outra. Mas o que eu quero dizer com isso é que a gente procura ter o equilíbrio emocional, o controle que se diz sobre a emoção. Porque, como eu sempre digo, às vezes diz o maçom, a pessoa é muito séria, muito o maçom e tal. Não, ele tem um certo controle até para poder... Prudência e tolerância. Justamente, né? Intolerância. E isso é importante, eu sempre digo, às vezes em palestras que já fiz em escola de enfermagem, né? E aqui nós temos um médico, que é um cardiologista, mas uma enfermeira, se ela não tiver autocontrole, principalmente a mulher, eu digo a enfermeira, não enfermeiro, porque a mulher é mãe, e ser mãe é uma coisa divina, né? Muito, muito acima do ser humano, o homem ser a mulher, o fato de ser mãe, de gerar uma vida nela. E com isso ela tem aquele amor incondicional, e ela foi tratada uma criança, numa pediatria, né? Ela muitas vezes vai ter que aplicar uma injeção, vai ter que torcer lá o bracinho para botar no lugar, enfim, e se ela não tiver autocontrole, ela não vai ser uma boa profissional, não vai ajudar como deveria, porque ela vai sentir junto com a criança, né? Então ela tem que ter o controle, o autocontrole. Eu tento, inclusive, mostrar experiências como se faz, treino para ter o autocontrole justamente por isso. Né? Aquela história, né? O cara está bebendo, está lá, vai entrar, depois não tem como, eu vou lá ajudar ele, sendo lá dele, começa a beber com ele, conversar com ele. Vai ser dois, né? Dois borrachos, como diz o outro, né? Dois embriagados, para vir um terceiro e ajudar a levar para casa. Então a gente tem que ter autocontrole para poder ajudar. Para quem se interessar, existe uma fábula, né? Que está na literatura, não é restrita ao meio maçônico, Sim. Que é a fábula de Sócrates, As Peneiras da Sabedoria. Para quem tiver a oportunidade de ler, busca aí nos canais de busca da internet que tem, né? Bing, Google e todos mais, Peneiras da Sabedoria, e vejam como existe um polimento, né, que nos é ensinado
de como a pessoa deve se posicionar frente a uma situação onde chega um comentário, fulano fez isso, fulano fez aquilo, deixou de ser. Quer dizer, existe todo um processo, né, que antes do julgamento as pessoas deveriam se submeter. E a gente vai aprendendo. Isso é uma das coisas que a maçonaria ensina. Né? A disciplina do pensamento, a prudência, a tolerância, né? A saber o momento de falar, de conduzir, de não... Até porque, né, Roberto, eu incluo junto, o ser humano ele não é perfeito mesmo e acontece, né? Mas se a gente não se polir, normalmente a pessoa abre um jornal, por exemplo, vê uma coisa acontecida ali e diz, tinha que matar esse cara, porque isso aqui não sei o que, sabe? A gente está sempre julgando. Agora, pessoal, será que eu vou julgar uma pessoa? Para mim julgar ela não teria que passar pelos mesmos passos que ela passou? Não teria que viver a mesma vida que ela viveu? Posso dar outro spoiler? Pode! 2 dicas então, o livro chamado A Cabana, que é muito melhor do que o filme, mas existe o filme também A Cabana. Não vou dar spoiler, mas é uma boa de uma narrativa que faz a gente pensar e questionar e entender muitas coisas a respeito de religiosidade, né, do julgamento humano, da falibilidade do ser humano e de como a gente muitas vezes se posiciona tendo que fazer esse julgamento. Fica a dica aí, de repente, para as pessoas que estiverem aí. O livro é melhor que o filme, mas o filme também é muito, muito gostoso, passa uma imagem muito bacana. A Cabana. A Cabana. Ficou a dica aí do Roberto. E todo mundo sabe, é importante assim, quando a gente está feliz, está de bem com a vida, isso é importante, né? A gente leva mais tempo para envelhecer, o aspecto é melhor, para adoecer é mais difícil, a imunidade é mais alta, estar de bem com a vida. Agora, o que é estar de bem com a vida? É isso aí, tolerância, aceitar, analisar uma situação, né? Isso é estar de bem com a vida, né? Então, assim, o equilíbrio emocional é uma forma também de admirar a natureza. Estar de bem com a vida. Quando tu consegue olhar para uma flor e dizer que coisa mais linda, e tu passou um monte de vezes por ela quando ia para o trabalho, né? Nunca via. O dia que tu notar e ver, pode ter certeza que aquele dia tu está melhor, senão tu não notaria aquela flor, né? Então, assim, é difícil me ver irritado, me ver ofendido. Ofendido é a gente que se ofende, ninguém ofende nós, né? E assim por diante, né? Por quê? Né? Mas o cara é bonzinho, o cara faz o que é dele. Não sou, eu tenho minha personalidade, tem tudo, mas eu procuro entender melhor essa vida que a gente está vivendo, esse mundo que a gente vive, e procuro me dar bem com ele, dar bem no sentido de energia, no sentido de procurar entender e compreender as pessoas, justamente para estar, como se diz, de bem com a vida. Aí eu vivo, não passo pela vida. E para dizer que isso não é um privilégio somente do maçom, né? Sim, qualquer uma pessoa. Os maçons não são melhores melhores que as outras pessoas. Não. Nós somos mais disciplinados sobre alguns aspectos que nos condicionam a ter habilidades para lidar com situações, a trabalhar dentro de um cenário de uma fraternidade, né? Nós também somos seres humanos, filhos do pecado original, cheios de defeitos, e temos que trabalhar essa nossa melhora, né, interior, de atitude, de postura, o tempo inteiro. E aí que está essa grande diferença. A gente consegue ver certas coisas que as outras pessoas talvez não consigam ver, não porque nós somos melhores, mas porque nós estamos focados num momento mais introspectivo para poder enxergar isso, né? Porque às vezes pode ficar fazendo essa imagem assim, os maçons se acham os bambambão, os donos do pedaço. Não, nós não somos até as pessoas diferentes, talvez sejamos diferentes, mas também não somos nem melhores nem piores. Somos... a gente juntos, unidos, nós somos unidos através de tentar melhorar um pouco a nossa vida, a nossa pessoa em si. Somos determinados. Determinado. Até eu vou dizer assim, eu às vezes digo assim, o maçom, tem pessoas que parecem que nascem maçom, sabe? Quando a gente procura escolher uma pessoa para convidar para a maçonaria, a gente observa muito essa pessoa, detalhes da vida dela, né? E a gente vê assim, como tem pessoas tão evoluídas, às vezes mais evoluídas do que o maçom está sempre procurando evoluir, né? Como ser humano, tá, pessoal? Não é evoluir profissionalmente, dinheiro, tal, não, como ser humano. O resto é consequência, né? Exatamente. O resto é consequência. Se tu está bem de vida, bem com a vida, tu está uma pessoa alegre, uma pessoa disposta, as chances são melhores para ti. Ser maçom não te dá status nem poder, te dá trabalho. Justamente, dá trabalho. E olha,
não é fácil olhar para dentro da gente mesmo, né? Mas a gente nos polirmos, né? Como ser humano, né? Procurar nos polir, né? E isso, tirar nossos vícios, e quando eu digo vício, não é o vício da droga em si, né? Grotescamente, mas é a vaidade, um dos vícios que é horrível, a arrogância, a prepotência, a reatividade. A reatividade, então a gente procura corrigir isso, né? E aí vem a nossa, assim, isso aí, o nosso tempo urge, agora é contigo, Roberto, porque aqui eu tomo conta, o penúltimo episódio, por exemplo, o irmão que veio comigo disse, vamos dividir um pouco esse espaço aí, mas é isso, temos ainda um tempinho para conversarmos. Então acho que, pegando o gancho, né, acho que isso. dá essa grande dica, né, para as pessoas que têm interesse, acho que a gente já comentou em outros episódios também, se aproximem de alguns irmãos, né, questionem eles a respeito de eventos, que se for possível poder visitar e acompanhar, seja essas sessões magnas brancas, né, festivas, são muito bonitas, o ambiente acolhedor, sempre serão bem recebidos, né? O maçom por natureza é fraterno e extremamente um bom e acolhedor para receber na sua casa, e acho que tem aí a experiência, né, de que muitas pessoas de repente ali podem se identificar e terem o perfil e poderem futuramente até serem convidadas dentro dos e muito importante, critérios, assim, né? Até é bom deixar bem claro assim, que existe maus maçons, pessoal, existe. Então vai dizer assim, mas eu conheço, existe. Ele o ser humano, ele é falho, né? E muitos tentam entrar para a maçonaria, acabam sendo convidados porque tem um comportamento dentro do que a maçonaria pede, exige, né? Mas ele vai com a intenção de ficar rico, de ter poder, ter não sei o quê. Aí ele vê que não é isso, ele tem que se aperfeiçoar lá dentro, né? O poder é interior, o poder não é o poder financeiro, não é o poder, né? É interior, o ser humano não sabe o poder que tem. E aí já vem uma nova explicação. Por que todo mundo usa as roupinhas de pinguim? Todo mundo usa preto e o seu camisa branca. Porque justamente todos os irmãos são iguais em loja, então todos, independente da idade, da formação acadêmica, do nível de escolaridade, da profissão, do status social que detenha fora do ambiente maçônico, na sociedade, lá todos são iguais e todos começam no grau mais inferior e vão ascendendo à medida que, por meritocracia e desenvolvimento, vão galgando os graus dentro da ordem, né? Ele entra lá como um aprendiz. Não é porque chegou lá dando carteiraço que eu vou ser mais que isso ou que aquilo. Não, todo mundo passa pelos mesmos labores para poder atingir os níveis, né, de perfeição. Como maçom somos todos iguais, não importa se tu tem doutorado ou se tu não fez o segundo grau. Né? O que importa é o teu caráter, é a pessoa em si. Né? E lá tem médico, tem dentista, tem empresário, tem professor, tem... Né? Mas todos são iguais. Todas as classes e convivem de uma maneira extremamente harmônica e todos com muito respeito, com muito valor, sem dúvida nenhuma. Então, assim, é muito importante, né? E a gente prega muito pela humildade, né? O que muitas pessoas pensam assim, a humildade é se abaixar e mostrar o que não deve, como diz, não vou falar aqui, né? Mas é ser humilde. Não, pessoal, ser humilde é ser igual, é reconhecer que eu sou tão bom ou tão ruim quanto vocês, somos iguais. Ninguém é melhor que ninguém. Oportunidade. É oportunidade, né? Cada um com a sua verdade, como eu sempre digo, né? A verdade a gente forma de acordo com o ambiente que nós somos criados. Né? E aí cada um tem sua verdade, eu respeito a verdade de vocês e como vocês vão respeitar a minha verdade. E vamos misturar elas e vamos tirar o melhor para evoluir. Né? É mais ou menos por aí, né? Então, como eu disse, né? E o maçom valoriza a mulher. Às vezes já me perguntaram, me perguntam por que a mulher não pode entrar para a maçonaria, a raiz que se chama maçonaria, né? Não para ver como valoriza a mulher, que se a mulher não permitir, o homem não entra para a maçonaria. Pode ter certeza disso. Ela não permitindo, o homem não entra. Né? E ela não precisa dizer que não permite. Basta a gente olhar no rosto dela quando conversarem com ela antes, o candidato a ser maçom, vai maçons conversar com ele e a companheira dele junto, a esposa, enfim, a namorada, a noiva. E se ela fizer uma carinha assim e a gente perceber que ela não está de acordo, ele não vai entrar. Se valoriza muito a mulher.
mas deixar uma mensagem. Então, hoje trouxemos aí um tema que acho que é bastante interessante, né? Que possa passar batido, mas que possa chamar atenção também a todos os telespectadores e internautas, né? Falar então da importância da música, da harmonia, nessa coluna que nos ostenta com grande alegria as nossas sessões. E mais uma vez agradecer o convite, a oportunidade, espero ter sanado algumas dúvidas ou pelo menos ilustrado de alguma forma um pouco do nosso dia a dia. Perfeito. Com essa oportunidade aí que me é concedida aí. Da mesma forma também agradeço a audiência de vocês, enfim. Para encerrar, então, quero deixar uma boa noite. Vocês notam que normalmente nas segundas é o Roberto que está aqui, às vezes a dificuldade de algum outro irmão vir, já vieram outros irmãos na segunda. Nós já gravamos o programa, por exemplo, à tarde, né? O episódio anterior foi gravado à tarde, porque o pessoal veio de Porto Alegre e quem veio só poderia vir naquele horário. Então a gente é flexível, por isso a gente grava esses programas, para ser flexível esses episódios. Uma boa noite a todos e até o próximo episódio, se Deus assim o permitir. Boa noite a todos. Boa noite.